Olá pessoal, bem-vindos ao canal GETUSP. Eu sou Bruna Bardez, professora de Língua Portuguesa e Literatura, e na aula de hoje vamos estudar sobre o romantismo no Brasil. Você que está com a gente acompanhando as aulas, na aula passada estávamos comentando sobre o romantismo em Portugal, e na ementa de hoje eu vou abordar algumas coisas também sobre o romantismo de Portugal para chegar ao Brasil. E aí as explicações ficam bem mais fáceis, analogias que vêm lá de Portugal para chegarmos até o conhecimento daqui. Na nossa aula de hoje nós vamos fazer uma retomada então do romantismo, português, Gonçalves de Magalhães, Gonçalves Dias, vou falar da segunda geração, Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu, Fagundes Varela, a terceira geração que entra Castro Alves. Vocês falam, poxa vida, Bruna, tem tanto nome, como que eu vou conseguir entender ou analisar cada um deles? Fiquem tranquilos, vamos abordar cada um, vamos falar de características, as poesias que marcaram a época, e aí sim a gente vai conseguir analisar e entender como funcionou o romantismo aqui no Brasil. Lembram lá da nossa reta, que eu sempre coloco para vocês, para a gente fazer uma retomada, poder entender um pouquinho melhor? Vou dar continuidade nela, não coube nesse slide, mas acabei colocando no outro. Então, desde do nosso início, o conhecimento da literatura, vimos lá que foi através do século XI até do século XII até o século XIV, o trovadorismo e o humanismo, onde surgiram as cantigas de amor, amigo, escárnio e maldizer. Depois nós fomos para o período do classicismo, visto também como neoclassicismo. Eu vou abordar isso na aula de hoje, tá? Então fiquem atentos aí. Quando eu falar neoclassicismo, lembrem lá do século XV, que ocorre, lembram de Camões, dos Lusíadas, vamos nos recordar muito disso. Entre o século XV e XVI tem o quinhentismo, que é a parte do descobrimento do Brasil, e na aula de hoje, no romantismo brasileiro, envolve muito também, até porque quinhentismo ocorreu aqui no Brasil, 1500, do descobrimento, quando falava desde a carta de Pedro Vaz Caminha, que encaminhou para Portugal, explicitando tudo o que ocorria. Então, vamos falar sobre isso, é interessante vocês lembrarem. Muitas das características, quem vem acompanhando aí essa reta, vai poder compreender um pouquinho mais, vai falar, poxa vida, agora eu entendi como as coisas fazem sentido, porque as escolas literárias são imbricadas, ou seja, ficam muito juntas e elas trabalham quase da mesma forma, alguns autores vêm daquele período, abordam, por que ele aborda ou escreve aquela situação? É relacionado à época. Então, o que ele passou naquela época, ele vai colocar, ele vai tentar colocar nos seus poemas, nos seus sonetos. Temos o Barroco também, expliquei para vocês sobre o Barroco, que teve um grande boom em relação às artes, então desde as pinturas, as esculturas. Fomos para o Arcadismo, as questões árcades, então ainda continuando nas artes, falando aí de escritores, poetas que ficaram conhecidos e como eles abordavam isso. Fomos para o romantismo de Portugal, que foi entre o século XVIII e século XIX, e ainda continuamos no Brasil no romantismo. Então, só para recordar aqui para vocês, eu fiz uma outra reta e agora eu vou dar continuidade a partir daqui, através das próximas aulas, quando surgir realismo, depois modernismo, pós-modernismo e tantas outras, ok? Vou fazer uma retomada, até para a gente poder entender, poxa vida, mas tem alguns detalhes no romantismo de Portugal e que tem relação com o romantismo brasileiro, e será que eu me recordo? Não seja por isso, vamos recapitular juntos. Ainda no século XVIII, a arte perde o tom clássico, e lentamente pende ao gosto de uma plateia não tão seleta, ou seja, as pessoas começam a selecionar, será que é isso, será que não é? E a burguesia, que mantinha os traços da influência religiosa, tentava mostrar, então, peraí, lembram que lá em algumas escolas literárias que eu comentava, poxa, a igreja, eu falava até daquela tríade, então tinha o clero, tinha a burguesia e o povo. Então, o povo eram as pessoas que mais seguiam. Se o nobre comentou que deve ser feito isso porque a igreja pediu, então o povo tinha que cumprir com tudo. E aí a burguesia vem ainda nesse período, no período de Portugal, do romantismo, mantendo esses traços da influência religiosa. Então, se o clero pedisse para efetuar alguma coisa para fazer, as pessoas tinham que cumprir. O apego ao amor pátrio, então as pessoas eram muito patriotas nesta questão,
que aconteceu em Portugal, as tradições que tem. Então, o poeta vai lá, sim, ele vai colocar nos poemas dele, vai tentar retratar as pessoas também da época. O gosto pelas lendas e pelo exotismo de novas terras, isso vem desde o nacionalismo, lembra que eu comentei com vocês lá naquela nossa retinha, que eu acabei de mencionar? Então, desde tradições, desde o descobrimento, o valor dessas novas terras, nada mais, nada menos, é o descobrimento, né? E a admiração pela natureza. No romantismo, né, então o próprio nome romântico vai ter uma valorização assim, estupenda, né, vai ser estupefato isso, eles vão valorizar muito, então vai ter sempre um carinho maior em relação a isso. E a cultivação pelo mundo dos sonhos, então aí que entra uma relação de fantasia, será que eu realmente tenho aquele amor? E até alguns alunos já mencionaram, poxa, Bruna, mas essa aula me lembra muito com o trovadorismo, né? As cantigas, esse amor pela amada, tem uma relação? Vamos pensar o seguinte, pode ter uma relação, a cantiga de amor, o homem apaixonado pela mulher, mas eu sempre mencionava naquela aula que ele tentava atingir, tentava ficar com ela, mas às vezes não dava certo. Já aqui, né, essa cultivação pelo mundo dos sonhos, acontece um pouquinho, então ele sonha em ficar com aquela mulher, ou a mulher que ele já ficou, que ele amava muito, sonha, né, e coloca lá nos poemas, nos versos dele, para poder encontrá-la. O surgimento do romantismo teve início na Europa, então, né, no continente europeu, foi um movimento artístico, intelectual e filosófico. Por quê? Nossa, mas foi mencionado aí filosófico. Sim, foi mencionado filosófico porque desde alguns períodos literários nós já vimos que tinha aquele deslocamento, né, em que o homem deixava um pouco a igreja de lado e ia em busca da razão. Então, a partir lá do século XVIII, né, no iluminismo, que eu comentei com vocês desde a Revolução Industrial, ocorreu na Inglaterra no século XVIII, em que o homem tinha essa relação da exploração pela máquina, no qual ele ficava trabalhando mais de 20 horas, sem interrupção, levava o trabalho à exaustão, ele trabalhava sem parar e não raciocinava, ele só mantinha lá uma parte braçal, né, a parte física. O intelectual ficava muitas vezes deixado de lado. E aí estourou, né, a Revolução, e ainda eles continuaram, os iluministas continuaram desenvolvendo, os filósofos que queriam mostrar essa relação, né, de quanto é importante desenvolver o seu lado intelectual. Será que é tudo que nós devemos concordar? Poxa, mas eu tenho um senso crítico agora. Se nós não lemos nada, não praticamos a leitura, né, o desenvolvimento desse nosso intelectual, a gente não pode ter uma opinião sobre uma ideia ou algo assim, porque eu vou ter que acreditar sempre no que o outro me disse, não que eu vou buscar outras coisas. E ainda nesse mesmo tópico que eu coloquei para vocês, que foi um movimento artístico, intelectual e filosófico, no romantismo eu vou abordar muito também a relação de Platão, que envolve o banquete. Poxa, mas eu já ouvi falar nisso. Vocês sabem, né, o que significa o banquete? Já muitas vezes ouvimos falar, mas a gente não sabe o que significa. Diz aí a lenda, eu falo que professora de português, de literatura, né, língua portuguesa, é meio na área da fofoca, quando vai contar dos literários ou dos filósofos, essa relação da vida deles, ou a biografia, mas faz parte sim, eu preciso compartilhar isso com vocês. O que acontece, né? Platão, né, mencionou algumas coisas, né, bebendo das fontes também de Aristóteles, o banquete foi escrito quando ele chamou vários filósofos e foi conversar sobre a relação do amor. Então, qual que é a visão de amor que nós temos hoje, né? E foi até uma das aulas que eu já havia comentado, mas foi de forma bem simples, porque eu estava esperando a aula de chegar no romantismo para poder explicar mais a fundo. É agora que nós vamos ver nos versos, nos poemas, como que aparece isso. Quando ele fala de amor, não seria só entre homem e mulher, mas seria entre mãe e filho, entre amigo e amiga, coisa que nós víamos também lá, mas de uma forma bem simples no trovadorismo. Então tinha um amor entre homem e mulher, tinha um amor de amigo, né, e agora também aparece. Então, o que aconteceu? Platão conversou, né, com os seus diferentes filósofos, falava, poxa, mas o que você acha sobre o amor? O que você pode entender? Tem o amor entre homem e mulher, mas tem o amor de irmão e irmã, mas tem o amor de mãe e filho. São amores diferentes, né, mas todos de uma forma
sempre agradável, sempre tentando dar o melhor ao outro. Então ele buscou nisso e escreveu, né, o Banquete, que ele sentou com todos e tentou conversar e ver opiniões diferentes. O que eles achavam sobre isso? E mencionei também em alguns textos, né, que nós lemos, que esse amor foi história até hoje, né, tanto nos filmes quanto nos livros. O amor ideal, percebemos que alguns filmes que surgem, né, agora no século XXI, não é só um amor entre mãe e filho, ou a princesa que acordava com o beijo do príncipe. Podemos perceber que algumas coisas foram mudadas, né? Então, o amor de irmãs já aparecem nos filmes, o amor entre uma madrinha com a sua afilhada, né? Entre filmes também que surgem, que mostram o carinho que tem. Isso é um amor verdadeiro. Então, é mostrado e demonstrado assim. O romantismo em Portugal também atinge um ápice, né? Um ápice é o auge, no século XIX. O romantismo teve como características pela ênfase das emoções, no individualismo, nas exaltações da natureza. O movimento é entendido como uma reação de racionalismo ao materialismo exacerbado, que eram difundidos pelo Iluminismo e a Revolução Industrial, coisa que nós comentamos há pouco, né? Então, tudo isso tem uma grande influência. Então, quando eu falo, poxa, tentem ver a literatura, eu falo para os alunos, tentem ver a literatura, além de um contexto histórico. Muitos alunos comentam, mas tem tanto texto, como que eu vou conseguir decorar e entender? Eu falo, não decorem. Procurem entender o período. Eu sei que tem alunos que têm uma memória mais fotográfica, né? Costuma entender a matéria mais prestando atenção, alguns conseguem desenhar. Procure desenvolver isso da melhor forma possível. Porque chega nos vestibulares, e vocês vão fazer a prova, e pede uma analogia, uma relação entre os livros, né? Então, tem 10 livros que vocês precisam ler e fazer uma relação entre eles. Eu preciso decorar tudo? Não. É necessário entender. Por quê? Cada livro tem um período literário diferente, tem uma situação diferente, coisa que nós sempre comentamos. E eu trabalho com vocês uma relação de cada. Olha, falo, acontece aqui no trovadorismo, no classicismo, aconteceu isso. Vamos levar essas características. E certeza que isso cai nas provas. Então, procurem entender essas características, né? E quando vocês lerem o livro, não pegar só, bater o olho no resuminho e falar, acho que eu entendi. Não, né? Porque nós percebemos que tem autores, né, tem escritores que eles são muito detalhistas. Já falei para vocês, tem muitos escritores que pegam detalhes. Tem escritores que escrevem seus versos por situações que eles passaram de vida, né? Hoje nós vamos ver isso, né? Um escritor que a família dele foi exilada e tudo mais, e ele saiu, né, do país, veio para o Brasil e abordou isso. Tanto que saiu a Canção do Exílio, Gonçalves Dias. Eu vou trabalhar isso com vocês. E cai bastante. Ainda mais no Enem, né, na FUVEST também bastante, que pede essa relação de intertextualidade, que são as conversas entre os textos. Então, vale muito a pena a gente ficar atento nisso. Quais são as características do romantismo? Lembrando que é do romantismo em Portugal. Tá? Isso eu estou fazendo uma retomada para a gente poder chegar e falar do Brasil. Seria o individualismo e o subjetivismo. Poxa, Bruna, individualismo eu sei, uma pessoa que é individual, só pensa nela, mas o que é subjetivo? Né? É a mesma coisa de eu dar uma explicação para vocês e falar, olha, é subjetivo, envolve várias coisas, né? Não dá para entender tudo. Subjetivo é isso, são coisas muito amplas, eu não consigo afunilar, então uma relação de macro para o micro, eu não consigo fazer essa relação e explicar bem, deixar bem especificado para vocês, olha, é isso, 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 devemos entender dessa e dessa forma. Não, é subjetivo. Por exemplo, como eu vou explicar sobre o amor? É uma coisa subjetiva, tem o amor entre homem com homem, mulher com mulher, homem com mulher, mãe e filho, né? Irmão, irmã, até dos animais de estimação. É subjetivo falar sobre o amor. Existe o amor de diversas maneiras. Então, lembrem aí dessas características. Essa valorização das emoções e sentimentos, nós colocamos isso, né, os autores colocam demais. Essa exaltação da natureza, a rebeldia e idealismo e o foco na imaginação, que é principal. Então, o que seria um foco na imaginação? Que eu imagino, eu coloco lá no papel? Também não é bem assim, né? Mas coisas que eles deduzem que possam ser, eles também vão ressaltar. Vamos fazer uma pausa, tomar uma água e um café e já já voltamos.